abrir a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o livro de Salmos de número 149, glória a Jesus, Salmos de número 149, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Alguém tem um saltério para mim? Deixe-se. Tem um monte de. Entrega, por favor. Glória a Jesus. Obrigado. Tá bom. Salmos de número 149 diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu reino. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor e com tamborim de harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação, exultem os santos na glória. Alegre-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios das suas mãos, para que tornarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e com os seus nobres, com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Podemos assentar? Vamos pegar o saltério aí, vamos cantar ao Senhor. O Salmo de número 19, Salmo 19, está aí no caderninho. Tem ali alguns em cima da mesa, né? Saltério número 19. Louvado seja Deus. Mais um hino para a gente cantar e aprender. Salmos 19. Vamos lá. Os céus proclamam sim a glória do Senhor. No firmamento expõe as obras das suas mãos, e discursa o dia que vem depois da noite a obra faz saber. Linguagem nem palavra, com som se ouve algum, porém se faz ouvir até a sua voz, e as palavras sobre ouvis além, pois uma tenda só, e assim como herói os céus a percorrer. Os aposentos saem, a noiva se alegrar, e um extremo ao outro vai, nada escapa ao seu calor. Perfeita é a lei de Deus, restaura o coração. Fiel ao simples não saber. Cantei o coração.
Eu vou pedir nosso presbítero Genelson que se levante e faça essa oração apresentando o nosso culto ao Senhor. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, Senhor, diante de Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, nós estejamos ouvindo, Deus, e nós não queremos. Deus, saber o que pode, Senhor, claro, nos oferece, e de todo modo, nós precisamos ter um Deus, Senhor, agradável, que nosso entendimento seja voltado para o Deus por Deus, em nome de nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, segundo, quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 5, louvado seja Deus. É o quinto livro da Bíblia, então acredito que será fácil, né, para os irmãos encontrar. Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, nem o seu animal, nem um estrangeiro que está dentro das portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te livrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte. Aleluia, dali com mão forte. Vamos para o versículo de número 16. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 17 de Deuteronômio, capítulo 5. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Palavra do Senhor, através da leitura da lei, que nos convida à reflexão de que nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Curve sua cabeça, nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós te damos graça. Reconhecemos, ó Deus, também a nossa falha, o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa limitação. Pedimos que o Senhor, Pai querido, nos ajude a cada dia a sermos uma igreja fiel, íntegra, praticante, que vive a tua santa e poderosa palavra. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos confessar a Ti os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, ajude-nos a melhorar como igreja, como pai, como marido, como indivíduo, sobretudo como mães, mas acima de tudo, Senhor, como servo do Senhor.
porque precisamos de Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, no nome santo de Jesus. Amém. Declaração de perdão, Romanos 8, verso 1, que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar juntos, mais uma vez, os salmos. Peguem o saltério para os nossos irmãos que chegaram ali atrás. Vamos cantar juntos o Salmo 40, né, bem conhecido por todos. Entregue lá o saltério para eles. Glória a Jesus. Uma vez perdoados, vamos cantar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Isso. Vamos cantar aí Salmos. Ajuda eles a encontrarem lá, Maeta. Salmo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Vou estar soltando aqui para a gente poder cantar junto. Temos. Pelo Senhor espero confiante, pois sempre dou meu ouvido quando clamei. No poço sorrir, meu
nesse momento o presbítero Genelson. Para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao 3. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao 3. Amém? Amém. Subtítulo: A glória de Deus se manifesta. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, irmãos, esse verso nos diz que a manifestação da presença de Deus perante a oração de Salomão, Salomão orou e pediu a Deus sabedoria. Salomão podia pedir a Deus muitas outras coisas, mas Salomão, uma posição de prosperidade, Salomão queria sabedoria para conduzir aqueles povos. Porém, vendo Deus e o que Salomão pediu em oração não era bom aos seus olhos, Deus deu a Salomão, além da sabedoria, riquezas, e algo além que Salomão não imaginava. Então, irmãos, devemos orar a Deus, não só quando estamos em situações diversas, mas devemos orar a Deus pedindo sabedoria para lidarmos com situações diversas. Deus tornou Salomão um rei sábio e próspero. Se orarmos também a Deus com nossos corações quebrantados, a graça de Deus também irá se manifestar em nossas vidas. Porque se não deixamos ter segurança, a impaciência, o medo, toma conta dentro de nossas vidas. Porque tudo que pedimos a Deus em oração não fica sem resposta. Então, irmão, quando nós estivermos numa situação que nós nos reparamos, acharmos que estamos sem saída, devemos pedir orientação a Deus, orar com fidelidade, para que essas situações diversas fiquem mais leves, para que a gente possa contornar elas com uma facilidade. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, o livro de Filipenses, capítulo 1, glória a Jesus, Filipenses, capítulo 1, Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.
E por isso, meus irmãos, nós vamos orar agora. Vamos estar apresentando algumas causas em oração, colocando aí a vida da sua igreja, pedidos de oração. Eu gostaria que você, mesmo sentado, curvasse a sua cabeça. Vamos estar apresentando a nossa casa, a nossa família. Temos alguns pedidos de orações, não é? Filho do nosso pastor Carlos. Temos irmãos ainda em dificuldade de enfermidade, lutas espirituais. Nós temos aí essas notícias na internet, lá na Venezuela, né? Maduro caiu por lá, mas há outros desdobramentos que essas ações vão ocorrer. Nós, como igreja, precisamos orar e pedir ao Senhor que Ele guarde a sua igreja, guarde o seu povo. Senhor, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, apresentar a Ti, Senhor, a sua igreja. Senhor, um Deus que está no controle de todas as coisas, que governa todas as coisas, que por mais que às vezes, Senhor, nós pensamos que tudo está perdido, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Apresentamos a Ti, Senhor, a sua igreja, colocamos a nossa causa diante do Senhor, a vinda, ó Pai, do filho do nosso pastor Carlos, que vai precisar se submeter a essa cirurgia. Pedimos que o Senhor alcance também cada esposa, cada marido, cada filho, cada irmão aqui esta noite. Entregamos a Tua igreja aqui nesse lugar, o conselho da igreja, os pastores desta igreja, Senhor, ó Senhor, o nosso presbitério. Pedimos a Ti, Senhor, pela igreja perseguida nesse país, nesse mundo, o campo missionário. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Tua igreja, meu Pai, de modo que o Senhor continue abrindo a janela dos céus, levantando homens e mulheres tementes ao Senhor, Pai. Deus, toma a nossa liderança, ó Deus, os prefeitos, ó Deus, os vereadores, os magistrados civis. Guarda, Senhor, o Teu povo, Senhor, esta nação, o nosso estado, esta cidade, para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus no Salmo de número 119 agora. Salmo de número 119. Nós já vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Salmo de número 119. Eu quero apenas fazer uma leitura. Verso 57. Salmo 119, verso 57. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as Tuas palavras. Roguei deveras o Teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a Tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os Teus testemunhos. E é isso que nós vamos fazer agora. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Para isso, em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, apresentando a minha vida. Ora ao Senhor. Senhor, nós te damos graça, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos pregar com fidelidade aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, falando comigo, ministrando da minha vida. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que eu possa falar a Deus com fidelidade aquilo que o Senhor tem a reservar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, pega a sua Bíblia, vamos abrir o Evangelho de Marcos. Nós estamos numa série de mensagens, já está há mais de um ano, né? Já vai fazer mais de um ano pregando só aqui em Marcos. Marcos capítulo 9 ainda. Marcos 9. Louvado seja Deus. Verso 33. Marcos capítulo 9. Verso 33. Tema do sermão: o caminho que revela o coração. Marcos capítulo 9, versículo 33 até o 37. São apenas poucos versículos, não é?
Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe, que é essa frase em negrito, não sei se na sua Bíblia tem aí, diz: quem é o maior? E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estavam discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, preste atenção em cada frase aí. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, um menino, pô-lo no meio deles e, tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Pode sentar, mantenha sua Bíblia aberta. É um sermão expositivo. Olhe para cá. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele sabe onde colocar cada cena do livro. O Evangelho de Marcos vai tentar nos mostrar ao longo desses 9 capítulos até aqui, que nada do que acontece aqui é em vão. Nada é por acaso. Nem mesmo esse episódio, nem o lugar, nem o que está acontecendo aqui é por acaso. Toda a narrativa aqui é construída em cima de um objetivo primário de Marcos. Até aqui, nos sermões anteriores que nós já pregamos, o Henrique pregou, Jesus ele já falou sobre a cruz, ele já avisou que vai ser crucificado, não é verdade? Até aqui, Jesus já deixou claro qual é o caminho do Messias. É o Messias que vai se entregar, é o Messias que não passa pela exaltação. A identidade de Jesus aqui já foi confessada. Agora, o problema aqui do texto, ele vai tratar sobre o custo. Qual é o custo de você seguir a Jesus? Qual é o preço que você tem que pagar ao seguir a Cristo? O Evangelho de Marcos aqui, no capítulo 9, versos 33 até o 37, ele avança como uma espécie de corpo em movimento. Como eu já havia dito em textos anteriores, Jesus já colocou diante dos discípulos, nas mensagens anteriores, qual vai ser o destino dele. A cruz aqui já foi avisada, o caminho do Calvário já foi traçado aqui, a direção de Jesus até a morte aqui já estava completamente definida. E a grande pergunta que precisa ser respondida aqui nesse texto que nós acabamos de ler, não é para onde Jesus vai. Essa não é a pergunta que a gente tem que responder aqui nesse sermão. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: quem consegue continuar andando com Jesus, mesmo quando esse caminho perde atratividade? Aqui, Jesus caminha com os discípulos. Aqui, eles estão andando na mesma estrada, andando no mesmo ritmo, mas o peso que Jesus carrega é totalmente diferente do peso que os discípulos carregam. Se você prestou atenção na leitura que nós acabamos de fazer, esse texto, ele é uma espécie de fratura aberta do coração dos discípulos. Essa caminhada revela muito do que tem dentro de mim, dentro de você, dentro dos discípulos aqui também. Por quê? Porque aqui nesses versículos, capítulo 9, verso 33 até o 37, enquanto Jesus está caminhando em direção para ser crucificado, o reino aqui está sendo definido em termos de sofrimento, entrega, obediência. E aqui no texto
ele simplesmente conta a história de Jesus e os discípulos andando numa estrada. Os discípulos estão conversando entre eles, achando que Jesus não está ouvindo o que eles estão conversando. E o que eles estão conversando revela mais no coração deles do que eles imaginam. E o que Jesus vê na conversa daqueles homens é um contraste brutal. Por quê? Porque enquanto Jesus caminha em direção à cruz, enquanto Jesus está caminhando, se preparando para morrer crucificado, qual é o tema da discussão dos discípulos? Eles estão discutindo quem é melhor, quem é o maior, quem será o maior no reino de Deus. Veja, meus irmãos, enquanto o reino de Deus, na pessoa de Jesus, desce em direção à cruz, o ego dos discípulos sobe querendo saber quem é maior do que o outro diante de Deus. Veja, os discípulos estão medindo um entre o outro quem é o maior, quem aparece mais, quem ocupa mais espaço. E veja, Marcos aqui, ele não vai descrever que eles estão discutindo, aqui não é uma briga, aqui há um deslocamento sutil. O centro do interesse dos discípulos aqui é diferente da ideia de Jesus. Enquanto Jesus está pensando na morte, os discípulos estão pensando quem é maior, quem é mais importante, quem é mais digno. E eu pergunto, na igreja, quem é maior? O pastor? O presbítero? O membro? Quem é maior? O missionário? O porteiro? O cara da limpeza? Quem é maior no reino de Deus? Veja que aqui o eixo da conversa está totalmente diferente. Os discípulos, eles não conseguem perceber. Até que em um dado momento, o caminho termina. Eles encontram uma casa. E aí, meus irmãos, Jesus entra na casa. E agora, o espaço já não é mais aberto. O espaço agora é fechado. Já não tem mais para onde eles caminhar. Já não há mais para onde ele ir. Tudo que eles tinham que dizer, já haviam dito. Jesus entra, e ele entra na casa, olha para os discípulos e pergunta. Ele não acrescenta, ele não julga, ele olha na cara de cada um e pergunta: qual era o tema da conversa de vocês mesmo? O que vocês estavam conversando enquanto a gente vem até aqui? Veja que se você está com a sua Bíblia aberta, o texto não diz que eles responderam, eles não falaram nada. O texto diz que eles se calaram. E o silêncio dos discípulos aqui, ele tem densidade. O silêncio dos discípulos é o silêncio de quem percebe que a conversa que antes era leve lá fora, agora aqui dentro o negócio vai ficar pesado. O que parecia apenas uma troca de ideias, uma troca de palavras, agora Jesus se prepara para discutir e conversar com eles. Veja, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele está no centro do Evangelho. Por quê? Porque esse texto fala exatamente sobre o que é o discipulado, o que é o verdadeiro discípulo de Jesus. Veja, meus irmãos, a discussão aqui não é se Jesus é Deus. A discussão aqui não é se ele é divino ou se ele é humano. A discussão aqui é quem se destaca mais. A discussão aqui não é sobre a fé. A discussão aqui é sobre a ambição. Qual é a sua ambição? Veja, os discípulos estavam discutindo, conversando sobre quem aparece mais. Veja, meus irmãos, a cruz aqui, ela foi aceita como uma ideia, mas ela foi rejeitada como eixo. E sabe o que é mais surpreendente aqui? O mais surpreendente aqui é que Jesus faz algo que choca, pelo menos a mim. Não sei se você ficou chocado com a leitura do texto, mas Jesus faz algo que me surpreende. Jesus, ele não faz um discurso,
Jesus ele não chama atenção, ele não prolonga a conversa, ele não argumenta, ele simplesmente faz o quê? Ele mexe no espaço. O que ele faz? O que diz o texto? Olha por favor, versículo 33, 34 e 35. Especificamente o verso 35. Olha o que ele fala no verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12. O verbo sentar. Jesus ele senta, veja a atitude de Jesus. Ele senta, ele chama os 12 para conversar. Ele pega uma criança, seria como se eu pegasse a Eva, minha filha ali. Ele pega uma criança, uma ali, e coloca no meio da roda. Ele senta, pega os discípulos para sentar, pega uma criança, coloca no meio da roda, e aí o que acontece? O centro da sala muda. E meus irmãos, quando o centro muda, tudo muda. Aquilo que estava nas margens, aquilo que era pequeno, o que é pequeno aqui no texto? A criança. Aquilo que era pequeno, aquilo que era frágil, aquilo que era irrelevante agora, naquela casa, passa a ocupar o lugar mais disputado. Qual é? O centro. Jesus está de um lado, os discípulos estão do outro, e a criança está no meio. Perceba, irmão, que a geometria do reino de Deus aqui se revela completamente diferente. Porque Jesus agora vai começar a ensinar que a grandeza, ela não é medida pela altura do sujeito. Jesus começa a ensinar que a grandeza não é medida pela quantidade de aplausos que você recebe na rua. Ao pegar uma criança pequena, por quê? Porque na cultura judaica, a criança não tinha valor, ela não tinha voz, ela não tinha poder, ela não votava, não tomava decisão, ela não tinha importância nenhuma. E é justamente a criança que Jesus pega, que era pequenininha, enquanto todos queriam ser grandes, ele pega a menor da sala, coloca no meio, e ele está tentando ensinar para nós que a grandeza, ela não é medida pela altura, mas pela proximidade com o chão. Que ele está nos ensinando que é exatamente isso que Marcos quer nos ensinar aqui, uma verdade que muitas vezes nos incomoda. Como assim? Sabe qual é a verdade que ele está nos ensinando aqui? Que é possível você caminhar com Jesus, é possível você cantar na igreja, é possível você ser membro de uma igreja, é possível você glorificar a Deus dentro de uma igreja, você andar fisicamente com Jesus e ao mesmo tempo andar espiritualmente numa direção totalmente diferente de Jesus. E quando a gente olha para esse texto, ele se move em 4 passos simples, mas 4 passos que, a meu ver, são devastadores. Nesses versículos que nós lemos, eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, uma discussão que ninguém ouviu, mas que Jesus estava ouvindo, versos 33 em diante. Depois ele vai falar sobre uma redefinição de grandeza, versos 34 e 35. Depois há uma criança colocada no centro da discussão. E por fim, uma identificação direta de Deus com aquilo que é pequeno. Veja que nessa passagem não há espetáculos, nessa passagem não tem glória a Deus, aleluia, nessa passagem não tem milagre, nessa passagem não tem glória visível, nessa passagem só tem uma cirurgia espiritual que o Senhor fez naqueles discípulos e que hoje Ele nos convida a fazer também. Amém? Então caminhe comigo, vamos olhar os pontos desse sermão. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você a discussão que revela o coração. Olhe para a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 9, versos 33 e 34. O que diz aí o texto? Tendo ele chegado a Cafarnaum, estando Jesus em casa, perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Olha aqui para mim. O silêncio dos discípulos aqui
fala mais do que qualquer resposta, não é verdade? Fala mais do que tudo. Eles sabem que eles estão errados. Eles sabem, mas eles não erraram aqui por ignorância. Não foi um erro aqui que brota a partir da ignorância. Eles erraram aqui por desejo. O erro deles aqui foi um desejo. Na língua grega, o verbo usado aqui pelo evangelista Marcos indica uma discussão prolongada. Eles ficaram assim um bom tempo discutindo quem é melhor, quem é maior, quem é mais, quem faz mais, quem produz mais. Essa é a ideia. Veja, o verbo aqui, isso aqui não é um comentário casual. Isso aqui não foi um deslize. Isso aqui foi uma disputa. Eles queriam realmente saber quem era o melhor. Enquanto Jesus então está caminhando para a cruz, os discípulos estão caminhando para quê? Para o pódio. Eles querem os louros, eles querem a glória, eles querem os aplausos. Então, quando Jesus pergunta, eles se calam, não porque eles não sabem responder, eles se calam porque a resposta que eles dariam iriam denunciar o que estava dentro do coração deles. E sabe o que isso nos ensina? Porque o problema nosso não é caminhar com Jesus. Você conhece gente que caminha com Jesus, mas não tem nada com Jesus? Conhece? O problema nosso não é ser membro de uma igreja. É sobre o que a gente pensa sobre Jesus enquanto a gente está com Ele. Porque aquilo que ocupa a imaginação do nosso coração, quando ninguém está ouvindo, porque todos nós temos as nossas mazelas aqui dentro, que ninguém vê, mas você e Deus sabe, não é verdade? Todos nós temos aquelas mazelas, aquilo que está dentro de nós, e muitas vezes deixamos de perguntar a Jesus, não porque Jesus não fala, mas porque sabemos exatamente a resposta que Ele daria, que a gente vai perguntar a Ele. Veja, meus irmãos, a cruz, ela não assusta apenas aquele que não é crente. A cruz aqui, ela está incomodando os discípulos que querem seguir Jesus. Eles querem seguir Jesus sem perder emprego. Eles querem seguir Jesus sem ser o centro da atenção. Eles querem seguir Jesus recebendo os aplausos, sem desmontar toda a hierarquia, toda a arquitetura que eles construíram dentro de si. É o evangelho que se prega hoje. É o evangelho do você vai vencer. É o evangelho que te disseram que você nasceu para você. Já ouviu isso por aí? Você nasceu para você, para vencer. Você é importante, você é valoroso. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Você não é valoroso, você não é importante. Se não for Deus, nós não somos nada. É o evangelho que nos ensina que o cristão tem que vencer, que o cristão tem que ganhar, que o cristão é só vitória. E quando a vitória não vem, o que você encontra é uma geração de crentes frustrados, porque as coisas não funcionam do jeito que eles querem. As coisas prometeram um evangelho de sucesso, de vitória, prometeram para você que se você pegar um envelopinho, colocar um dinheiro ali dentro, trazer para a igreja, e você semear, transformar a oferta em semente, onde Deus parece uma espécie de consórcio que você vai pagando todo mês, e um dia você vai ser contemplado. Não! Isso não é o evangelho. O evangelho ainda é o evangelho de você negar a si mesmo, de você chorar dias e dias e dias. O evangelho de Jesus vai ser aquele evangelho que você vai querer um pão e às vezes não vai ter, que você vai querer um amigo e você não vai ter. O evangelho de Jesus é aquele que você às vezes vai ficar doente, que o médico vai dizer para você assim: olha, eu já não sei mais o que fazer, mas você tem a segurança de que os remédios podem falhar, de que os recursos podem acabar, mas a mão soberana de Deus, ela continua sobre a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não é um evangelho que te prometeram aplausos, um evangelho medido por uma quantidade. Hoje a gente acha que é bom aquilo que está cheio, aquilo que funciona, aquilo que tem mais likes, aquilo que tem mais curtidas, aquilo que tem mais seguidores. Estamos mais preocupados com a quantidade de curtidas do que da quantidade de tempo que gastamos de joelhos no chão, chorando pelo meu pecado, pela minha miséria, entendendo que eu preciso negar a minha própria vontade.
meus irmãos, e quando a nossa ambição ela não é crucificada, o discipulado se torna conivência. E hoje você vê pessoas que vão à igreja por conveniência. Não há convicção, não há paixão, não há zelo. As pessoas vão porque é legal, porque acostumou. Não há identificação. Não há. Meus irmãos, é por isso a pergunta aqui do texto é clara. Você anda com Jesus? Você caminha com Ele? Mas a pergunta não é essa exatamente. A pergunta do texto é: para onde o seu coração anda enquanto você está com Jesus? Porque às vezes estamos andando com Jesus, mas o meu coração está no dinheiro, o meu coração está no emprego, o meu coração está naquilo que não é de Deus. Porque uma coisa é verdade, você pode falar o que você quiser, eu ando com Jesus, mas o seu andar, o seu caminhar nunca mente. O seu caminhar revela o que está no centro do seu coração. Amém? Em segundo lugar, eu quero te convidar a ler agora o versículo de número 35, a grandeza que Jesus redefine pela cruz. Olha o verso 35, por favor. O que diz aí? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Olhe para mim aqui. Percebeu, pastor Carlos, que Jesus aqui, o evangelista Marcos aqui, ele faz questão de registrar o gesto de Jesus primeiro e depois a palavra de Jesus. Você percebeu isso aí no verso 35? Primeiro Jesus se senta, depois ele fala. Isso aqui, gente, é retórico do escritor. Ao fazer isso, no mundo judaico, quando alguém se sentava, não pense que o cara ficava de pé para falar. Quando o mestre ia ensinar, ele não ficava de pé, ele se sentava. É por isso que você lê nos evangelhos, você vai perceber várias vezes a seguinte expressão: e assentando-se Jesus, os ensinava dizendo. Porque no judaísmo, o mestre, quando ele sentava, era aí que ele ensinava. Não é quando ele ficava de pé, não. É quando ele sentava. E o primeiro ato de Jesus não foi falar, foi sentar. Veja que isso aqui era tomar o lugar de autoridade. Ou seja, Jesus, quando faz isso, ele está dando um recado: eu não vou falar de maneira informal, eu vou ensinar vocês agora. E o que vem agora da boca de Jesus não é uma sugestão, não é uma orientação. Jesus agora ele vai redefinir o que é grande para o reino de Deus. E ele chama aqui, não a multidão, percebeu? Olha lá de novo o verso 35. E ele assentando-se, chamou quem? O que diz aí? Chamou os 12. Ele chamou os discípulos. E assentando-se, chamou os 12. Ele não chama a multidão. Porque o ensino não é para curioso. O ensino é para quem já decidiu seguir a Cristo. Ele chama os discípulos. E o que Jesus faz aqui, para mim, foi chocante. Por quê? Porque Jesus ele não condenou a ambição dos discípulos. Ele não condena a ambição. Ele não elimina a ambição. Jesus aqui, ele não fala... Você pensa, que ele não diz assim, ó: não queiram ser grandes. Não é isso que está escrito aí. Está escrito isso aí? Não, não é isso que está escrito aqui. Ele não diz, não queiram ser grandes. O que Jesus faz? Ele pega a ambição dos discípulos de querer ser grandes e vira ela do avesso. O desejo deles de ser o primeiro não é negado aqui por Jesus. Eles querem ser o primeiro. E Jesus não nega isso deles. Ele crucifica esse desejo dos discípulos e recria ele. Como que ele faz isso? Olha o que ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, o que ele diz?
seja o último de todos, o servo de todos. Veja que ele admite o desejo. Se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, não é pecado você querer ser o primeiro. Ele não está condenando o desejo de querer ser o primeiro. Mas olha o que é ser primeiro para Jesus. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos. O que é isso aqui? A lógica do mundo aqui está em colapso. Por quê? Porque no reino de Deus, grandeza não se mede por elevação. No reino de Deus, grandeza não se mede por tamanho, ela se mede por descida consciente. Grandeza no reino de Deus não se mede por visibilidade. Grandeza no reino de Deus, ela se mede, sabe por quê? Pela disposição que você tem em ocupar lugares que não te traz retorno algum. Aí você é grande. É fazer aquilo que ninguém vê. É mexer onde ninguém quer. Porque nós queremos os aplausos. Não é isso? Nós queremos os elogios. Nós queremos os louros. E a palavra que Jesus usa aqui na língua grega é uma palavra, não é nobre, é uma palavra bonita, mas não é uma palavra nobre. É a expressão diácono. Já ouviu falar desse termo na igreja? Diácono? Já ouviram falar? É a palavra que Jesus usa aqui. Diácono. E diácono não é um herói. Diácono não é um líder carismático. Diácono não é aquele cara que chama o centro das atenções para ele. Diácono é aquele cara que executa o que ninguém quer fazer. Conhece gente assim? Diácono é aquele que resolve quando ninguém está olhando. Diácono é aquele que sustenta aquilo que ninguém agradece. Sem palco, sem aplauso, sem prestígio, sem like. E aqui Jesus está desmontando uma ilusão minha, sua, perigosa. Sabe qual é? A ideia de que servir a Deus te leva à grandeza. Já ouviu isso por aí provavelmente. No reino de Deus, servir não te leva à grandeza. No reino de Deus, servir é a própria grandeza. Amém, glória a Deus. Indira Gandhi, esposa lá de Mahatma Gandhi, ela disse que a melhor maneira de se perder é perder a si mesmo servindo o outro. Alguém disse uma vez que a verdadeira beleza de servir é que quando eu sirvo o próximo, eu estou servindo a mim mesmo. E o Evangelho não é o Evangelho do Hosana que vem nas alturas. O Evangelho é o Evangelho da coroa de espinhos. O Evangelho é o Evangelho daquele que te beija no rosto, mas que te vende por 30 moedas de prata. O Evangelho é aquele Evangelho que perguntaram para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Vende tudo que tem, divide. Isso é o Evangelho. A grandeza do reino de Deus não está na posição. A grandeza do reino de Deus, sabe onde ela está? Na disposição constante de você sair do centro. Porque o centro não é o pastor. O centro é Cristo. O centro do culto não tem que ser o irmão, a irmã, o hino, nada. O centro deve ser o Cristo. E isso só faz sentido à luz da cruz de Cristo. Jesus está ensinando aquilo que Ele próprio vai viver daqui a pouco. Aquele que se assenta para ensinar aqui é o mesmo que daqui a uns 3, 4 capítulos vai se entregar numa cruz. A
A cruz não é apenas o destino de Jesus, minha gente. A cruz é um critério que ele mede toda a liderança, toda a influência, toda a autoridade. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A redefinição que Jesus faz de grandeza aqui me afronta e te afronta. Porque nós temos modelos espirituais. O mundo atual evangélico possui a sua própria ideia de grandeza no reino de Deus. Nós criamos métricas que Jesus jamais reconheceu como sinal de grandeza. Igrejas cheias é sinal de bênção, não é isso que as pessoas dizem? Nós criamos métricas como crescimento numérico, influência, plataforma, alcance. Nós criamos muitas vezes um ambiente onde crescer financeiramente é sinal de ser abençoado por Deus, aonde ser visto, exaltado, elogiado é sinal de que Deus está aprovando você, é sinal de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas Jesus aqui, ao se assentar nessa sala, ele está ensinando exatamente o contrário, que a grandeza no reino de Deus não é ocupar espaços cada vez maiores. A grandeza no reino de Deus, ela acontece quando você assume responsabilidades cada vez mais baixas. Irmãos, isso aqui é plataforma de exibição, isso aqui é um altar de serviço e adoração a Deus. E muitas vezes eu tenho visto irmãos e irmãs usando a igreja como mecanismo de obter dinheiro, seguidores e influência. E isso aqui atinge aos líderes, aos pastores, porque desmonta aquela ideia de que o pastor espiritual é aquele que está sempre no centro, que tudo tem que passar por ele. E Jesus, ao se assentar, ele está ensinando exatamente o contrário. É claro que a igreja precisa de um pastor, mas a igreja não pode ficar sem Jesus, meu irmão. Porque eu conheço igrejas que tem tudo. Equipe disso, equipe daquilo, todas as equipes, mas Jesus não está lá há muito tempo. Isso aqui também atinge aos homens, a mim, a nós homens, porque confronta aquela nossa masculinidade que a gente quer controlar tudo, não é isso? O homem gosta de controlar tudo, decidir tudo. O homem quer estar na frente de tudo, principalmente o marido, né? Eu me dirijo aos maridos, aos homens do lar. E isso aqui também atinge não só os homens, as mulheres, que frequentemente tentam validar o seu chamado por algo externo. E Jesus, ao se sentar, está ensinando o contrário. O diácono que Jesus apresenta aqui não é aquele cara estratégico, não é aquele líder que está em formação, é aquele que permanece no lugar onde ninguém quer estar. Conhece gente assim? Que vai onde ninguém quer ir, né, pastor Carlos? Que visita onde ninguém vai, que pega aquelas responsabilidades que ninguém quer. O problema, gente, não é servir pouco. O problema é servir com cálculo. É você servir esperando ser notado. É você servir esperando retorno. Esperando que alguém veja você fazendo alguma coisa e diga: agora sim! Como eu falo para minha filha às vezes, muito, ela completa. Bem, parabéns. Tem pessoas que parecem que fazem as coisas para isso. E quando o serviço no reino de Deus se torna um meio para alcançar grandeza, ele deixa de ser serviço e se torna uma idolatria disfarçada de zelo. E olha para mim aqui, Jesus não está prometendo aqui que quem serve será promovido. Ele está simplesmente dizendo que servir é a forma final de grandeza. E o que isso nos ensina aqui hoje? Isso nos ensina que se o reino de Deus fosse organizado apenas por critérios visíveis, será que você ainda queria ser líder?
Será que você queria fazer algo para Deus? Será que teriam tantos pastores assim se não tivesse palco, internet, Facebook? Será? O fato é que muitos de nós às vezes queremos aplausos, palco, reconhecimento público. O reino de Deus, ele não está em crise aqui na terra por falta de talentos. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém talentoso, sim ou não? Todos nós conhecemos pessoas de talentos. O problema da igreja não é falta de talentos. O problema da igreja é que ela se corrompe. Por que ela se corrompe? Quando a cruz deixa de ser o filtro para ser um desejo de influência. Por isso, meus irmãos, toda grandeza precisa passar pela cruz, porque o nosso ego deve morrer na cruz. Caminhando para o fim, olha agora o verso 36. Criança no centro, a teologia da simplicidade. Olha aí, verso 36. E lançando a mão de um menino, pondo no meio deles, tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que recebeu um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Veja que Jesus aqui ele não responde à discussão dos discípulos com o conceito. Jesus aqui ele não responde nada disso. Ele mexe no espaço. Ele pega uma criança, coloca no meio, e eu falei aqui no início que a criança no judaísmo, ela não tinha poder de falar, a criança não tinha poder de voto, de decisão, a criança não tem virtude exemplar, a criança, ela não tinha muito significado quando se tratava de adultos na sala. A criança, lembra a ideia de dependência. A criança era alguém que não produzia nada, alguém que não decidia nada, alguém que não contava nada. Veja que Jesus não está falando aqui, sejam como essa criança. Ele não fala isso. Jesus diz o seguinte, ele diz sem palavras, olha o que ele diz aí. Ele diz o seguinte, quem recebe essa criança. Ele não diz, seja como essa criança. Percebe a diferença? Os discípulos estavam brigando quem é maior, quem é melhor, quem faz mais. Meus irmãos, grande para Jesus não é quem sobe, é quem desce. Vencedor não é quem ganha, às vezes é quem perde. Grande para Jesus, às vezes, não são os grandões, são os pequenos. Não são os aplaudidos, são os rejeitados. Não são os fortes, são os fracos. Colocar uma criança no meio da sala ali foi algo totalmente subversivo. Porque Jesus está desmontando essa espiritualidade que as pessoas constroem, de que o crente é forte com base naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele tem poder, com base nas suas influências. Escute isso aqui, o reino de Deus não se constrói, não se organiza a partir daqueles que se acham capazes. O reino de Deus cresce a partir dos necessitados, a partir dos pequenos, a partir dos fracos, a partir dos rejeitados. Deus não começa no centro humano, Ele começa na margem, daqueles pequenininhos, rejeitados. É isso que Jesus está dizendo. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha o que vocês estão ignorando. O reino não gira em torno dos fortões. O reino se revela naqueles pequenos, fracos. E talvez você está me ouvindo, dizendo, mas pastor, eu tenho tantas fraquezas na minha vida, eu não suporto isso, eu não aguento aquilo, eu não tenho estrutura para tantas coisas. Meus irmãos, o centro da tua espiritualidade revela quem é o seu Deus. Aquilo que ocupa o seu lugar aí no seu coração, mais protegido, mais visível, mais disputado, mostra para você quem é o mais importante. Por que eu estou falando isso? Onde o fraco não tem espaço, o reino de Deus não está operando. Porque às vezes nós vemos igrejas que só tem, você vê lá, porque tem dinheiro
foto, mas Jesus está dizendo aqui o contrário, que não é o rico, não é o tamanho, não é o estudo, não é o diploma, não é o teu sobrenome, porque aqui tem muita segurança do seu sobrenome, né? De que família você é, não é quem você votou, não é o seu partido. No reino de Deus a lógica é invertida. Aqui a gente ganha perdendo. Aqui, meu irmão, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aqui, a criança no meio da sala, ela nos faz algumas perguntas, meus irmãos. Quem fica no centro das suas decisões? Quem é que fica? Quem é que fica diante das suas prioridades? Será que você prioriza aquilo que dá mais lucro? Aquilo que gera retorno? É isso que tem prioridade na sua vida? Mas a criança no meio da sala diz exatamente o contrário, que quem precisa ser acolhido nem sempre é o que dá mais lucro, mas é aquilo que a gente muitas vezes não dá valor. Por isso, meus irmãos, isso às vezes a gente vê na igreja. Não é mais fácil lidar com pessoas tranquilas? Eu principalmente como pastor, eu tenho que lidar às vezes com a tentação de você vai visitar alguém, vai conversar com alguém, você quer que aquela pessoa melhore, se envolva na igreja, só que cada um tem um tempo, não é isso? Tem gente que se envolve mais, tem gente que muda mais rápido, tem gente que demora mais, mas às vezes eu percebo, não em mim, mas em outros líderes, uma certa preferência pelo mais fácil. Mas o Senhor não nos chama para os mais fáceis. Ele coloca pessoas difíceis, como a minha esposa gosta de dizer, rançosos, né? Pessoas difíceis da nossa vida, para que a gente aprenda a lidar com elas. E às vezes, irmãos, Jesus, quando Ele coloca uma criança no meio da sala, Ele está nos ensinando que às vezes a gente quer o fácil perto, mas às vezes Jesus afasta o que é fácil e coloca justamente aquilo que atrapalha. Onde? No ritmo da gente, porque isso exige tempo, isso exige uma série de coisas. Encerrando, meus irmãos, verso 36 e 37, olhem por favor, 36 e 37, o que ele diz? E lançando a mão de menino, pôs no meio dele, tomando nos seus braços, disse: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que enviou. Aqui Jesus está levando o ensino dele a um outro patamar. Ele não está falando aqui de grandeza mais. Olha para mim aqui. Jesus agora está falando de Deus. Sim. Jesus não está falando aqui para você cuidar dessa criança. Ele não fala isso. Ele não está dizendo aqui, cuidar da criança agrada a Deus. É isso que ele falou aqui? Não, ele diz o contrário. Ele diz, quem recebe essa criança, recebe a mim. É isso que ele falou. E ele diz mais, e receber a mim, é receber o meu próprio Pai. E isso aqui muda tudo. Jesus, ele não está apenas se associando àquelas crianças, ou àquela criança como um exemplo moral. Ele se identifica com aquela criança. Veja, meus irmãos, Jesus está caminhando para a cruz. O Deus que os discípulos estão seguindo aqui, Ele não escolhe ser reconhecido por uma miríade de anjos. Jesus não escolheu aqui ser reconhecido por um leão. Ele escolhe ser reconhecido por uma criança. Por uma vida que ninguém disputa, que ninguém às vezes dá valor. Isso aqui é cristologia aplicada. A maneira como a gente trata os irmãos mais simples, mais fracos na fé, revela muito aquilo que a gente pensa quem Deus é. Porque às vezes nós se achamos os santões, não é isso? Não queremos perder tempo com os mais fracos na fé.
Mas Jesus aqui não está falando que cuidar da criança agrada a Deus. Ele está dizendo aqui que cuidar dessa criança é receber Deus. Isso não dá tudo. Cuidar um do outro. Você está forte? Provavelmente alguém do seu lado está fraco. Cuide dele. Você aguenta? Provavelmente do seu lado aí tem alguém que está dizendo, ó, está bravo. Ajude. Não existe espiritualidade autêntica que despreze os invisíveis. Meus irmãos, eu quero fechar com a seguinte pergunta. Mas e aí, pastor Carlos? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior aqui, afinal? Jesus, ele não responde essa pergunta. Quem é o maior? Ele desmonta essa pergunta. Porque os discípulos querem saber quem é o maior. E Jesus responde, onde está o reino? O reino de Deus não está naquilo que é grande. A grandeza não se mede por ascensão. Não se prova pela vitória, mas é pelo serviço ao próximo. É isso. Não se consolida o ministério sendo o centro das atenções. Enquanto os discípulos estão brincando quem é maior, Jesus está seguindo para a cruz. Enquanto os discípulos querem aparecer, Jesus se prepara para desaparecer na cruz. Enquanto os discípulos se preparam e brigam para saber quem é o mais importante, Marcos está tentando deixar claro que ou você segue o Cristo da cruz, ou você segue o Cristo da sua cabeça. E é com você que eu estou falando essa noite. É com você que Jesus está falando essa noite. Jesus não está falando hoje com um discípulo imaginário. É contigo. É comigo. Jesus não está falando aqui com uma igreja abstrata. É com a gente. Jesus não está falando aqui com quem não veio hoje. É com você que ele está falando. Com aquilo que você discute aí, ó, dentro do seu coração. Com aquilo que você insiste em preservar como centro da sua vida. Hoje, o texto não está perguntando se você crê em Jesus. O texto hoje está perguntando se você está disposto a descer a cruz com ele. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Jesus não prometeu ninguém ficar grande aos olhos do mundo. Ele prometeu fazer discípulos à sua imagem. E ele não era rico não, tá? Tudo que ele tinha não era dele. Ele não prometeu riquezas. Ele não prometeu vitórias. Ele prometeu o céu. E apenas isso. Ele não prometeu casa própria. Ele não prometeu você ganhar um emprego bom. Ele não prometeu saúde. Ele não prometeu amizades sinceras, honestas. Ele mesmo foi traído. Ele não prometeu dinheiro na conta. Ele não prometeu. Ele prometeu sim. Um dia nós vamos morar no céu com ele. Glória a Deus. E essa imagem que Jesus prometeu está clara aqui no texto. Qual é a imagem que Jesus prometeu? Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Esse é o reino de Deus. Esse é o Cristo do Evangelho. E esse é o chamado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Glória a Jesus. Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor é o Deus que nos ensina. O Senhor redimensiona o que é grande, o que é mais importante, e nós te louvamos, Senhor, porque a lógica do reino segue uma lógica diferente.
E se o meu coração está quebrado aqui hoje, que o teu Santo Espírito more em nossos corações, mude a minha vida e me ensine a entender o que significa de fato servir o reino de Deus. Ó Senhor, nesta noite eu quero te pedir por cada vida aqui nesse lugar, da sua igreja, que o Senhor nos ajude, como servos do Senhor, a entender que aquilo que o nosso caminho revela, quem cremos, o que fazemos e a quem servimos. E que esse Cristo do Evangelho que foi pregado aqui, que é um Cristo que inverte todas as lógicas, o Evangelho que foi pregado aqui seja uma realidade na sua igreja, no meu coração e no coração do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.